Dando continuidade aos podcasts da Esgorge, que por sinal é um elogio que eu faço porque está sendo muito comentado por residentes, staffs que têm assistido a esses podcasts. Eu acho que foi uma ideia maravilhosa da Esgorge, está de parabéns, presidente Silvio e todos envolvidos nesse podcast. E eu sou Sidney Matos, eu sou diretor médico da maternidade Carmela Dutra, sou ginecologista obstetra já há 25 anos. Sou também, muita gente não sabe, mas tenho o título de médico de família, né, de saúde pública da família. Então, isso me ajuda muito a ter uma visão diferenciada. E eu tento trazer para cá todas essas partes para tentar integrar. E comigo hoje vieram as minhas duas residentes que vão se apresentar para vocês. Olá, eu sou Yasmin Neves Peixoto, sou residente do terceiro ano de ginecologia e obstetrícia lá da maternidade Carmela Dutra. E tô com a minha amiga Fernanda. Olá, meu nome é Fernanda Paz Landeira e sou R3 de ginecologia e obstetrícia do Hospital Maternidade Carmela Dutra também. Bem, então, para a gente começar a destrinchar um pouco o que a gente vai falar aqui sobre hoje, é um caso clínico que a gente vai apresentar, mas o mais importante é falar sobre o que a gente pretende com esse caso clínico. É mostrar o ideal, o que é correto, né? O que se deve fazer em termos de estudos clínicos, né, em termos da conduta ideal para evitarmos que tenha um final, uma consequência ruim, tanto para a mãe quanto para o feto, e o que é a vida real, o que a gente consegue, né? Como nós somos da Secretaria Municipal de Saúde, a gente trabalha em maternidade de grande movimento e tem as limitações que todos já sabem, né? Então, assim, antes de começar a falar sobre o caso clínico, eu queria chamar atenção para algumas coisinhas em relação ao que é a nossa realidade, né, que foge um pouco à realidade do mundo universitário. Vocês devem até estar um pouco por dentro disso, né? Se vocês escutarem os podcasts dos hospitais universitários, né, vendo aquilo que é correto ser feito, aí vocês vão me questionar o tempo todo, mas assim não é feito lá no Carmela, né? Por exemplo, ultrassonografia, né? Ultrassonografia a gente tem basicamente no primeiro, segundo e terceiro trimestre, mas a gente não tem o morfológico do primeiro trimestre, a gente não tem o morfológico, até tem o morfológico do segundo trimestre, mas para pacientes selecionados, aquelas que podem ter alguma alteração que indique, né? E a maioria dos pré-natais hoje são feitos pela unidade básica de saúde. Então, com isso, né, a gente, na ponta, né, geralmente são médicos, enfermeiros, a gente tem que saber que eles não são ginecologistas e obstetras, alguns têm formação em saúde pública mesmo, e às vezes a gente recebe com algumas críticas, mas a gente tem que saber também que é muito válido, porque eles conhecem a parte social dessas pessoas, né? O relacionamento delas. Então, com isso, uma busca ativa, por exemplo, eles fazem de uma maneira perfeita. Algo que a gente não observou, né? Que eles podem observar. O que não deve acontecer nunca é fazer uma observação para paciente, tanto do lado do hospital, quando está fazendo o alto risco em conjunto, quanto do lado da unidade básica, de você dar orientações diferentes e criticar um ou outro, né? Assim que eu penso. E mais uma vez, antes eu queria falar de dois artifícios que nós temos para diminuir a mortalidade materna, que é o nosso principal objetivo aqui nesse podcast de hoje, né? E que, na verdade, é o Near Miss. Não sei se todo mundo sabe, Near Miss é o que a gente chama de Near Miss, aquele quase morte, né? Que se você for ao pé da letra, na verdade é uma paciente que passou por situações, né, que necessitaram de cuidados mais intensivos, que assim ela poderia ter vindo a óbito e aumentar essas estatísticas que são horrorosas em relação à mortalidade materna, né?
E, para isso, a Secretaria Municipal de Saúde, ela coloca à disposição, né, treinamentos, e temos também, a nível de secretaria, que vocês muito bem sabem, né, sobre a classificação pela cegonha na porta de entrada, na qual você ganha uma cor, dependendo da sua gravidade, que é visto, essa triagem é feita por uma enfermeira competente para isso, e, além disso, recentemente, que eu digo de uns 2 anos para cá, começamos a ter o índice de Mills. O índice de Mills, para quem não sabe, na verdade, foi feito, eu não tenho certeza onde que começou, né? Mas é mundialmente conhecido, ele é mais para evitar as mortes por sepsis, tá? Porque vê a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão sistólica, a pressão diastólica, você vê a saturação da paciente, a temperatura axilar, e aí, chamando atenção alguma coisa, ela já avisa ao médico que tem uma paciente assim, para a gente tentar diminuir as mortes maternas. O caso que nós vamos trazer hoje é um caso de hipertensão e pré-eclâmpsia, principal causa de morte materna, que tem algumas peculiaridades, tá bom? Então, vamos lá, vamos apresentar o caso. CLF, 22 anos, nascida no Rio de Janeiro, compareceu à admissão da maternidade Carmela Dutra em 3 de março de 2023, com queixa de cefaleia. Foi conduzida pela enfermeira do Cegonha Carioca, foi classificada com a cor vermelho e com escala de Mills modificada de 6 pontos. Paciente é uma gesta 2 para uma cesariana prévia por pressão alta, há 1 ano e 3 meses. Diz que mora com a mãe, padrasto, 3 irmãos e uma filha de 1 ano em uma casa de 2 cômodos na comunidade do Alemão e que é usuária de cocaína de forma esporádica. Parou de estudar na 7ª série do ensino fundamental. Sobre a primeira gestação, a cesariana foi realizada na própria Carmela Dutra, com 34 semanas, em dezembro de 2022, por conta de uma pressão alta e sofrimento do bebê na barriga. Apresentou uma evolução satisfatória no puerpério, recebeu alta com 4 dias pós-parto. Relata que foi encaminhada para o pré-natal do Carmela Dutra na ocasião desse primeiro filho. Sobre a gestação atual, disse ter descoberto a gestação tardiamente e que iniciou o pré-natal com 18 semanas. No cartão de pré-natal atual, foi visto que o início do pré-natal foi feito no dia 27 de janeiro de 2023, tendo apenas 3 consultas anotadas, uma com 18 semanas, outra com 21 e a última com 25 semanas, todas na atenção primária de saúde, quando foi solicitado exames de rotina e negava qualquer patologia prévia. Fez uma ultrassonografia que demonstrava feto único longitudinal cefálico, normodramina, uma placenta anterior e umidade gestacional compatível com 17 semanas, no dia 19 de janeiro de 2023. Pesava, a mãe, 68 quilos. Chama atenção as pressões no pré-natal, em sequência de consulta. 110 por 70, 120 por 80, 140 por 100, esta última na consulta de 25 semanas. Foi iniciado metildopa 500 mg de 12 em 12 horas e encaminhada via CISREG para o pré-natal de alto risco. Eu acho que dá para a gente aqui tirar algumas coisinhas desse início, né? Então, assim, a realidade do nosso SUS, né? Vocês mesmos fizeram o pré-natal no Carmela e vocês observaram quantas pacientes chegam precocemente, né? A minoria. A minoria, né? A minoria chega precocemente e, com isso, o que vocês acham que elas perdem, assim, né? Em relação ao pré-natal, em relação pense sempre o seguinte, né? No final, o que a gente não deseja é ter uma morbimortalidade fetal ou materna. O que vocês acham que poderia ali ajudar a isso? Isso daí, na verdade, é só para a gente entrar em discussão. Assim, só pelo início, ela já tem um histórico prévio. Então, se ela tivesse descoberto essa gestação antes, ou até se ela tivesse planejado gestar novamente, perfeito, ela já poderia ter sido encaminhada para o alto risco, logo no início, logo nas primeiras semanas, para começar o pré-natal, para investigar patologias pregressas, para começar profilaxia, se ela tivesse alguma indicação, tudo isso. Isso. Fernanda, quer falar alguma coisa? Sim, e é uma paciente que já tinha até um fator de risco, né, para ter pré-eclâmpsia
próxima nessa gestação. Uhum. Então, já tinha que ter sido iniciada até a prevenção, né? Para pré-eclâmpsia com um AS, 100 mg dia. Perfeito, perfeito. Quando eu tô fazendo essas perguntas, mas isso não é nenhuma arguição, nada disso. É só para a gente, na verdade, ir discutindo e falando sobre o caso, né? Então, uma grande discussão que a gente está tendo agora com a unidade básica é sobre o início do AS, né? Uhum. Do AS e do cálcio, e do né? cálcio, né? E do cálcio também, porque a Secretaria Estadual de Saúde parece que vai colocar a indicação de 1 grama de cálcio para essas pacientes com fatores de risco, e aí entre fatores de risco, pensar sempre naquelas patologias com lesões de endotélio, né? Hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal, lúpus e as outras inerentes da gestação, como gestação múltipla, trombofilia de uma maneira geral, sempre iniciar idade da paciente, né? Quando maior que 35 anos, umas literaturas falam 35, outras falam 40, situação socioeconômica da paciente. Só que, se a gente for pensar nisso, a gente vai dar para todo mundo, né? Então, já tem estudos mostrando que você dá para geral, não adianta, não tem um resultado bom, porque elas vão achar que, na verdade, não é um remedinho de tanta importância e vão, na verdade, não usar, não utilizar. É só a gente pegar também pelo exemplo do sulfato ferroso, que todas, teoricamente, deveriam fazer reposição, e quando a gente vê, até é passado, né, até é prescrito para elas, mas nem todas fazem uso. No máximo ali o ácido fólico. Quando muito. E você vê, né, um começo tardio de pré-natal, perde, assim, pensando no bebê, você... Já, na verdade, um teste rápido de sífilis que você poderia fazer, que hoje tem à disposição, que quando dá positivo, você atira primeiro para depois ver se acertou, porque às vezes pode ser só uma cicatriz, mas mesmo assim, a gente começa já a fazer ela perde tudo da primeira rotina, né, na verdade. Ela perde a primeira ultra para datar adequada, perde toda a primeira rotina, perde os testes rápidos. Sim. E aí, essa paciente, na verdade, não foi começado o AS e o cálcio, né? É culpa da unidade básica de maneira alguma. Na verdade, eles têm os protocolos a seguir e com isso, eles, né, parece que vai entrar no protocolo cálcio agora para ser prescrito por eles, e já tem alguns já começando o AS, né? A dose do AS, a ideal é 150 miligramas, só que nós não temos a não ser que você peça para o paciente comprar, que não é nossa realidade, né? O gasto vai ser muito maior para essa paciente. Qual o nome mesmo? O Somalgin. Somalgin, né? Que é de 81 miligramas, 2 comprimidos, mas é fora da nossa realidade pedir para comprar. E, ao mesmo tempo, você quebrar comprimido hoje de AS, 2 comprimidos, e desperdiçar, jogar fora, isso não cabe mais hoje a nível de saúde pública. Você acaba agregando um trabalho a mais para a paciente que, dependendo da paciente, ela não vai fazer. Não tenha dúvida, né? Não vai fazer. Errado, não vai tomar a dose certa. Mas em termos, assim, de profilaxia, né? Então, a gente, assim, o AS... né? A gente utiliza dose de 100 miligramas até o momento, né? E o cálcio, 1 grama via oral, né? Isso varia muito de serviço para serviço. Tem serviço que só usa o AS e tem serviço que usa os dois. Até a questão do tempo, né? Da idade gestacional para começar o AS tem... Sim, o ideal é com 14 semanas, mas ela começou pré-natal com 16, né? Mas, se eu não me engano, tem algumas literaturas que já expandem até para 20, Não, até de 14 a 28 tipo... semanas. De 14 a 28 semanas você pode começar e ainda parece que tem um efeito positivo em evitar. Não é evitar, na verdade... pode evitar também, mas também se acontecer da pré-eclâmpsia surgir na paciente, ela não tem essa gravidade tão alta. É que, na verdade, a profilaxia não é para evitar a pré-eclâmpsia, é para evitar a pré-eclâmpsia de forma mais grave. Sim, perfeito. E deixa eu ver se tem mais algo aqui que a gente pode tirar da primeira parte. Eu acho que outra coisa interessante é a situação socioeconômica que você... né? Essa é a nossa realidade, né? Moram 6 numa casa com 2 cômodos, né? E aí fica sujeito
Isso está relacionado também com... É um fator de risco para pré-eclâmpsia, é um fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis, para anemia, de uma maneira geral, né? A nossa realidade, a vida como ela é, o mundo como ela é, a gente encara muito isso na Secretaria Municipal de Saúde, né? Que faz mais ou menos 80% dos partos, né? Uma coisa que eu acho que você vai falar ainda, continua com... Eu acho que ainda tem algumas leitura. coisas que a gente consegue discutir. Que é uma paciente que ela tem uma cesariana prévia, com pouco tempo até, acho que é 1 ano Perfeito. Foi final de... 1 ano e 3 meses. Isso. E isso daí, a ultrassonografia não cita nada sobre... Assim, cita sobre a posição da placenta, mas para por aí. É uma coisa que ultimamente a gente está chamando atenção. Todo ultrassonografista que faz ou ultrassom na unidade básica de saúde ou em um hospital, a partir do momento que a paciente tem cesariana prévia e ele visualiza essa placenta, para ele olhar com muito amor e carinho para essa placenta, para ver se ela não for anterior, né? Claro, anterior, prévia, se ela for anterior, no caso, que é o caso da paciente, para ver se ela não está baixa. Pode ser que ela migre, pode ser, mas na verdade o que acontece? Se você chegou mais ou menos a 32 semanas, que tem alguns serviços que colocam 32, outros colocam 34, e continua uma placenta de inserção baixa, nem prévia eu não estou falando de inserção baixa, né, que chama atenção, essa paciente deve ser encaminhada para um serviço terciário ou um serviço mesmo secundário para ser feito uma ultrassonografia por alguém mais experiente para ver se está tendo alguma invasão, para você não ter a surpresa depois de se deparar com a placenta percreta. Sim. Entendeu? Isso que é o ideal. Quer falar, Fernanda? E a gente percebe que essa paciente, a primeira ultrassonografia dela foi com 17 semanas. Né? Sim. Então ela perdeu a primeira morfológica. Sim. Datou a idade estacional. Morfológica que não é feita na Secretaria Municipal, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem que pensar no que é correto. Sim. E a gente tem que atuar com aquilo, agir e fazer os protocolos com aquilo que é disponibilizado para a gente. Eu acho que uma coisa que acontece, acredito que não seja exclusividade do Carmela, mas de toda a rede, é que a gente tem muitas pacientes que valorizam muito a ultrassonografia e aí às vezes pagam para fazer ultrassonografia em locais particulares, na grande maioria das vezes não adequados, trazem uma ultra de baixa qualidade, que a gente acaba assumindo como uma ultrassonografia, entre aspas, boa, e que a gente já pegou mais de uma vez assim, uma morfológica aparentemente normal, e quando nascia o bebê tinha algum bebê com alguma má formação. E aí a gente não era visto. Isso é um chamado interessante seu, porque todo mundo acha que hoje faz ultrassonografia, às vezes a pessoa faz um curso de ultrassonografia e não trabalha com aquilo, e na verdade, eu por exemplo, eu sei fazer ultrassonografia, eu faço ultrassonografia, mas eu sei ver o básico, né? Se está cefálico, pélvico, se tem líquido, não tem, se está vivo, se está morto. Então eu não vou você não vai arriscar de ver um arriscar de ver outra coisa, eu não vou arriscar de ver outras coisas, invasão de placenta, jamais, né? Então a gente, na verdade, tem que ter realmente, saber quem está fazendo essa ultrassonografia, que isso faz toda a diferença, até mesmo nas conduções dos casos que a gente vê. Pode continuar. Pode falar, Fernanda. Não, e nesse caso aqui, ela já apresentou uma aferição alterada nessa consulta com 25 semanas, uma pressão de 140 por 100, e ela foi encaminhada pelo CISREG para o pré-natal de alto risco, né? O ideal nesse caso seria ter sido encaminhar essa paciente para a admissão do Carmela Dutra, para a gente poder pedir os exames ali da rotina, né, de pré-eclâmpsia, e internar essa paciente para fazer um mapa da pressão arterial, para ver se tem realmente ali a necessidade da gente iniciar um antihipertensivo, que já tinham até iniciado a metildopa, 1 grama dia, mas nesses casos a gente iria curvar para ver a necessidade e, se necessário, isso é divergente, né? Depende do serviço, se a gente vai começar ou não um antihipertensivo. No Carmela, a gente costuma iniciar, se tem uma curva
insatisfatória e a gente iniciaria o nifedipino retard, né? Como a Sim. primeira dose, assim, Sim, primeira droga ali de escolha. perfeito. Isso daí que você trouxe é uma observação assim, que eu ia deixar passar e talvez seja a parte mais importante. Paciente, 22 anos, sem hipertensão crônica, magra, a princípio sem comorbidades prévias, com histórico de pré-eclâmpsia anterior, não tendo feito profilaxia com aspirina, que chega com a pressão de 140 por 100, tudo leva a crer que ela está abrindo o quadro de pré-eclâmpsia. De forma Né? super precoce. E né? a forma precoce, É é a mais forma grave ainda. que vocês sabem que a gravidade é maior, tanto para o feto quanto para a mãe, né? Uma pré-eclâmpsia precoce. Então, nesses casos, né, a unidade básica de saúde às vezes entra em contato. Às vezes a gente vê eles solicitando o CISREG para... o que a gente não deve fazer isso, na verdade, começar a medicação e encaminhar para pré-natal. Não. Subiu a pressão, e isso agora... É porque esse caso é um pouco mais antigo, né? Eles já estão bem cientes disso. Subiu a pressão, já encaminham para admissão da maternidade. E lá na maternidade mesmo, é o que eu falo. O Carmela Dutra é grande, né? Não sei, aí individualiza cada maternidade, né? Dá para a gente fazer isso daí na admissão? Muito difícil. Então, interna, para a gente fazer todo o rastreio e investigação de pré-eclâmpsia. Principalmente a curva da pressão, né? É. Porque os exames a gente consegue até fazer ali na emergência, sai o resultado ali logo, mas... Perfeito. Mas a curva a gente não curva, só consegue... internando. Perfeito. Não O conseguiram antipertensivo, ele é muito discutível. Tem locais que fazem antipertensivo para pré-eclâmpsia, tem locais que não fazem para pré-eclâmpsia leve, que eu estou falando, tá? Sim. E no nosso caso a gente faz, tá? Mas tem locais que não fazem e você tem trabalhos falando sobre os dois e defendendo os dois, tá bom? E até qual primeira classe, né, começar. Sim. A gente tem nossa locais sequência. que já ainda iniciam, né, a metildopa. Sim. E lembrar que a dose inicial mínima é 750 miligramas dia, porque a gente pega muita paciente que chega fazendo 250, 500 Sim. miligramas dia, Subdose. que é subdose. Então, assim, dela fazer isso e não fazer nada, melhor ela não fazer nada. E como a gente tem locais que já começa com nifedipino Sim. de 20 miligramas. A nossa sequência agora que a gente está mudando no Carmela Dutra, geralmente é nifedipino de primeira opção, depois de hidralazina e metildopa Depois como a metildopa, terceira. que a gente não tem o metoprolol, né? Isso. Continua aí Aí, o caso. a gente vai ver os exames dessa paciente. Ela tinha um teste rápido de sífilis positivo. Foi prescrito a penicilina benzatina, 7.200.000 unidades na gravidez. Mas a paciente relatou ser alérgica ao medicamento, e aí foi feita a ceftriaxona IM, e a paciente foi inserida no CISREG para realizar a dessensibilização. A paciente nega a história prévia de sífilis e o companheiro era desconhecido, desaparecido. Então, quando essa paciente chega para a gente na emergência, ela tem uma pressão ali de 170 por 120, uma cefaleia frontal. A idade gestacional pela primeira ultrassonografia, 28 semanas e 2 dias. O exame físico, um BCF positivo, 142 batimentos por minuto, fundo de útero de 25 centímetros e um colo fechado, metrocístoles ausentes. Foi feita já uma hidralazina venosa ali na admissão e a paciente foi levada para a ultrassonografia com Doppler, que foi feita só meia hora depois, e uma pressão naquele momento de 15 por 11. O resultado dessa ultra foi um feto único, longitudinal, cefálico, uma normotramenia, um índice de resistência da artéria umbilical ali no P23 e um peso fetal estimado de 908 gramas no percentil 3. E aí a paciente foi encaminhada ao pré-parto e foi iniciado somente aí, né, o sulfato de magnésio, 4 gramas de ataque, 2 gramas de manutenção. E como a pressão ficou ali entre 150 por 100, 140 por 100, não fizeram a segunda dose de hidralazina. Certo. E assim, o que chama atenção pra gente, que a gente não pode deixar passar, chega uma paciente com 170 por 120, você tem que logo sulfatar, não tem Direto. que perder tempo levando ela para o ultrassom. Claro que o ultrassom vai ser feito também, né? O sulfato de magnésio, assim, ele se faz de extrema importância de ser imediato, né? Pelo menos a dose de ataque. A hidralazina não vai impedir a eclâmpsia, a hidralazina vai impedir alguma complicação de uma crise hipertensiva.
na verdade, o corticoide foi bem prescrito, só Foi. que a gente tem que ser muito prudente na prescrição do corticoide. Lembrando que, de uma certa maneira, ele tem o pico de ação em uma semana e ele age no máximo até 2 semanas. Então, depois disso, você ou vai fazer o resgate, né? E você só pode fazer um resgate. Então, às vezes a gente vê o uso de corticoide a rodo, sem... Esse caso não realmente teria indicação, mas tem alguns casos que a gente vê até com infecção urinária usando corticoide como se fosse um medicamento assim que... De tratamento. De tratamento, né? Sim. E alguma coisa mais que vocês querem falar? A primeira coisa seria realmente fazer o sulfato, estabilizar essa paciente para no segundo momento fazer a ultrassonografia, né? Entendi. Também a Continua. questão da sífilis, né? Ela Sim. tem um teste rápido positivo, ela nega um diagnóstico prévio, um tratamento prévio, foi prescrita o tratamento padrão, né? Que é com a penicilina benzatina, mas ela alegou ser alérgica. Perfeito. E a gente entra numa questão de que a ceftriaxone, ela é um tratamento prescrito, mas que trata a mãe, mas não trata o feto. Certo. E essa questão de colocar novamente a paciente no CISREG para dessensibilização. Sim. Perfeita a sua colocação, porque o que acontece, né? Hoje a gente sabe que o ceftriaxone, ele é uma droga que o Ministério da Saúde recomenda, mas só trata a mãe, não trata o feto, né? A única droga até o momento eu acho que até o momento que vai ser isso daí durante muito tempo é o bezetacil. Então é a penicilina benzatina, né? E aí o que acontece? Você tem que realmente fazer a dessensibilização, essa é a principal na verdade, conduta a ser feita, e se você vê que está demorando muito, e se a reação alérgica que ela refere, na verdade, desmaiou, você tem que ter uma anamnese muito bem feita em relação a essa reação alérgica, porque você pode encaminhar ela para na verdade, fazer o bezetacil a nível hospitalar. Sim. A nível hospitalar, para ver se aconteceu alguma coisa, você está ali já para qualquer intercorrência, né? É porque os pacientes acabam interpretando como alergia qualquer reação. Qualquer reação. Até as reações esperadas, né? Como dor, às vezes ali uma sensação de hipotensão, por conta do desconforto da medicação. Perfeito. E muitos não querem fazer, na verdade, porque Perfeito. dói e são 3 doses. Só para dar continuidade a esse caso clínico, eu vou fazer, assim, isso eram as principais coisas que eu queria chamar a atenção. Essa paciente, ela ficou internada, teve uma estabilização da pressão, depois o que aconteceu, na verdade, ela saiu a revelia, na verdade, ela fugiu do hospital, né? Na verdade, ela foge do hospital e, de certa maneira, aí que eu falo, chamar atenção para a unidade básica, né? Foi entrar em contato com a atenção básica de saúde e, a partir do momento que entramos em contato com a atenção básica de saúde, teve a busca ativa, né? Mesmo assim, não foi com sucesso e essa paciente retorna para a gente 3 dias depois. No dia 11 de março. No dia 11 de março, né? Um sangramento. Com um quadro de DPP clássico. DPP clássico com, na verdade, com 4 centímetros. 4 né? centímetros de dilatação, tônus uterino aumentado. Aí entra naquela discussão que você vai operar ou se não vai, porque não escutaram o bebê, era um feto, já era um óbito fetal. E aí optaram pela cesárea. E aí eu acho que pode vir de parto normal? Sim, depende da velocidade que isso vai acontecer. Se você passar de 6 horas, esquece. Tem que ser a via mais rápida. A via é mais rápida porque, na verdade, com o feto morto, você pode até ter um tempo de espera, mas você não pode ultrapassar determinado tempo, porque senão vai acabar tendo infiltração do útero e fazer um útero de Couvelé. Essa, por acaso, quando estavam levando para cesárea, teve um parto em avalanche. E no puerpério, por incrível que pareça, só para, assim... para a gente fechar com chaves de ouro, ela teve no 2º dia de puerpério um quadro de eclâmpsia. Então, assim, para chamar a atenção que no puerpério, o spot urinário que era negativo na gestação, né, na verdade, no puerpério já estava 1,8 gramas, né? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção muita atenção no puerpério, uma vez que, principalmente nos primeiros 3 dias, o paciente
a conduta de 160 por 110 ou qualquer sinais de iminência de eclâmpsia é fazer o sulfato de magnésio novamente, né? Uhum. E essa paciente, na verdade, não foi feita, ela teve um pico, não foi feito. E aí foi depois estabilizado lá no Carmela, foi solicitado unidade fechada, ela foi transferida e no final ela sai bem. Tá? Ela sai bem, mas, na verdade, ela teve vários fatores de risco aí para ter uma perda. A perda fetal, infelizmente, teve, mas a perda materna também, assim, bateu na trave, né? Digamos assim, né? Então, o caso é mais ou menos para isso mesmo, para a gente discutir os problemas do dia a dia, mostrar as discussões, mostrar que hoje a gente... Uma coisa que eu não falei também é pré-eclâmpsia, a gente não classifica mais como leve ou pré-eclâmpsia leve ou pré-eclâmpsia grave, a gente coloca como... sem critérios de gravidade ou com critérios de gravidade. E você não precisa ter proteinúria positiva. Você pode ter... Todos os outros critérios clínicos, sim, uma laboratoriais. hipertensão com alteração de critério laboratorial e clínico. Né? Perfeito, inclusive, né? ela já tinha também uma plaquetopenia de isso, já 90 tinha mil e já classifica como pré-eclâmpsia. Hoje, com essa alteração, né, a gente já tem... e ficar muito atento ao puerpério nessas pacientes, no pré-operatório também, com sulfato de magnésio, que também... você deve fazer no pré-operatório. Então, chamar atenção para tudo isso, mostrar os problemas sociais que influenciam, os problemas até mesmo de algumas condutas nossas, de atenção básica, de todos, né? Tudo isso visando diminuir a mortalidade materna. Acho que o papo foi bom, é isso aí. Foi ótimo. A gente se... prendeu num assunto muito, talvez o mais importante, né? A principal causa de óbito é eclâmpsia no nosso meio, então essa daí chegou a funcionar, mas saiu bem. Sim. Ok? Então, é isso. obrigado a todas vocês. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Jorge. Valeu. Tchau. Tchau.